Paz de Cristo, luzes. Espero que todos estejam bem, na graça de Deus. Hoje estou aqui para partilhar com vocês mais um testemunho. Espero que sirva para a vossa edificação. No livro de Gênesis, no seu capítulo 18, versículo 31 a 33, diz assim a palavra do Senhor. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ira o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o amor de Deus e, por outra vertente, também fala sobre a paciência de Deus. E é sobre isso que eu quero partilhar com vocês hoje. Sobre o meu testemunho, conhecendo mais um pouco de quem é a Real de Luz, pela perfeita vontade de Deus, eu não tenho irmã. E algumas vezes isso incomoda-me, algumas vezes eu sinto falta por ter uma irmã. E passando a semana passada, que isso foi acontecendo em mim, eu não tive mais a vontade de ir até Deus e partilhar os meus sentimentos com Ele. Porque eu fiquei a pensar o quantas vezes vou para Deus falando sobre o mesmo assunto. E tendo esses pensamentos em mim, o Espírito Santo levou-me a pensar na história de Abraão. E assim mesmo como aconteceu com Abraão, no versículo 23, a Bíblia vai começando contando essa história, porque a Bíblia conta que Deus queria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. E antes mesmo que Deus destruísse essa cidade, Deus deu a conhecer a Abraão. E Abraão perguntou a Deus se Deus destruirá essa cidade com os justos e o ímpio. E Deus disse que não. E Abraão perguntou inúmeras vezes a Deus: e se tiver 50 justos? Deus disse que não. Se tiver 45, se tiver 40, quanto mais Abraão perguntava a Deus. Nós podemos notar que por algum momento Abraão colocou a Deus na posição de homem. Abraão, nos versículos últimos, Abraão vai pedindo para que Deus não se ire. Abraão vai dizendo que me atrevo a falar contigo, mas espero que o Senhor não se ire. Então, eu consegui compreender que Abraão começou a colocar Deus na posição de homem. Isso muitas das vezes acontece conosco. Talvez você não esteja passando por ausência de alguma pessoa que você muito gostaria que tivesse na tua vida. E por isso você não vai perguntar para Deus. Por isso você vai fugir de quem é a nossa solução. Quando nós estamos nos sentindo mal, a melhor pessoa pelo qual nós podemos ir até lá e partilharmos nossos sentimentos é Deus. Ninguém nos compreende como Deus. Não sei se as luzes algumas vezes já passaram por isso, mas enfim, nós vamos partilhar os nossos assuntos com a nossa mãe, os nossos irmãos, nossos amigos, ou até mesmo nossos namorados ou namorada, mas acabamos por notar que aquela pessoa não vai falar as palavras que nós gostaríamos de ouvir. Aquelas pessoas não vão nos confortar como nós gostaríamos de ser confortados. Isso vai nos dar a entender que ninguém nos compreende como Deus. Então, nós devemos pensar que Deus não é como homem. E talvez não seja uma ausência que você tenha passado, é um pecado que você está sempre a cometer. E você se pergunta, por que eu vou sempre a Deus? Por que eu vou sempre falar do mesmo pecado? Parece que eu não estou a mudar. Você vai se envergonhando, falando com Deus sobre o mesmo pecado. Mas como eu disse, e volto a repetir, não fuja de quem é a tua solução. Deus não se cansa de nos ouvir, assim como aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que Deus se retirou quando Abraão parou de falar. E é isso que acontece. Deus vai estar sempre aí para nos ouvir. Se você está a lutar por um pecado, saiba que Deus está aqui para te ajudar. E ninguém, mais do que Deus, que está mais interessado em nos ajudar a andarmos em santificação. Então guarde em teu coração, luz, que é um Deus paciente. Abraão pensou que Deus podia se irar, mas eu creio que todas as vezes que nós vamos diante de Deus, falando com Ele, Deus se alegra. Não imagino um Deus que se aborrece pelo fato de nós irmos ao seu encontro quando nós precisamos de alguma coisa ou quando alguma coisa nos fere. Então talvez você esteja a passar por essa mesma situação e deu as costas para Deus. E esse é o momento que você tem para ir até Jesus. Fala o que te aquieta, fala aquilo que dói, porque Jesus está à espera, querendo te ouvir e realmente poderá confortar o seu coração.